Fernando mandou um superchat aqui pra gente que eu achei muito pertinente. Maria, tenho 25 anos e trabalho na área de vendas, porém, não me vejo mais atuando no segmento. Gostaria de fazer faculdade de Direito. Qual dica você me daria? Eu acho que aqui é uma questão famosa transição de carreira, né? O Sim. cara que foi pra um lado, olhou e falou, não é bem isso. É. Como é que você acha que uma pessoa consegue executar essa transição de carreira? A primeira coisa que eu faria, primeiro que eu acho bem importante falar é o seguinte, isso não tem idade, gente. Eu fiz transição de carreira com 45 anos. Falei assim, Maria, eu me sinto velha, eu tô com 38 anos. Eu falei, tá, você vai morrer amanhã de manhã? Se você for morrer amanhã de manhã, aí realmente não vale a pena. Mas o que você vai fazer nos seus próximos 30 anos? Então, primeiro que eu acho que isso vale qualquer idade. Outra coisa é, por que você quer o direito? Essa é a pergunta fundamental. Para que você quer mudar de carreira? Porque normalmente as pessoas mudam de carreira porque estão insatisfeitas com essa atual. Aí fica pulando porque não sabe o que quer realmente. Então, a dica primeiro é você ter muita clareza do porquê que você está mudando de carreira, sabe? De novo, o autoconhecimento é você se conhecer. Por exemplo, eu era CFO, que todo financeiro sonha ser CFO, né? Porque é diretoria financeira. Ali eu não era feliz, Ed. Não tinha nada a ver comigo, porque tinha a questão do relacionamento, a questão de você ser muito mais flexível, enfim. Eu falava, cara, eu não tô feliz aqui. Foi o momento que eu comecei a tomar remédio, inclusive, para poder aguentar a pressão ali. Porque eu era CFO de 3 áreas diferentes da América Latina, né? E ali eu falava, gente, eu tô infeliz. Mas para 99% da população aquilo era sucesso, mas eu não tava. Eu gosto de mão na massa, peão de obra, sabe assim, eu gosto disso. Eu fui numa área mais operacional. Minha carreira deslanchou ali. Eu ia para a área, a hora que eu assumi que o que eu gostava era problema, porque eu tenho uma cabeça de solucionadora de problemas, eu ia para a área que ninguém queria ir. Então minha carreira virou outra. Então por que eu tô saindo, por que eu não quero ser CFO, apesar de todo mundo falar assim, meu Deus, meu sonho e tal? Porque não tem nada, o perfil meu não era ali. A companhia ia se beneficiar muito mais se eu fosse para outra área como eu fui. Então cabe o gestor olhar para você e saber que, cara, de repente não é esse lugar aqui para você. E acho que tem um ponto, principalmente que eu vejo de transição de carreira, duas coisas legais que eu vejo que as pessoas não fazem são muito perigosas, né? Primeira delas, que nem a gente tava falando sobre o cara que quer sair da CLT e quer ir pro PJ, quer ser autônomo, quer abrir o MEI dele, cara. Falta de conhecimento. Né? Ai, cansei de acordar cedo, cansei de aguentar o chefe me esculachando. Pô, legal. Você vai pelo motivo errado, Ed. Só que agora você vai ter o cliente te esculachando, né? Com certeza. Você vai ver o esculacho de cliente é pior. Porque E dos seus funcionários ainda. Você não pode processar o seu cliente, né? É mais triste ainda. Então, o cara às vezes não tem noção. E tem uma outra coisa que eu acho que é o mais perigoso ainda, e acho que é uma coisa, principalmente nos dias de hoje, que a gente precisa parar de ter, e acho que esse caso é um caso desses que o cara precisa ter, é assim, olhar pra área que você tá indo. Às vezes o cara fala assim, eu estou insatisfeito em vendas porque acho que eu não estou crescendo, não estou ganhando dinheiro. É por isso que eu falo pra você entender o motivo, Ed. Por isso, por que você tá saindo dali? Por que ele tá saindo de vendas? Não, e às vezes tem uma romantização do que é direito. Tem total. Ele fala assim, como é que está o mercado de direito? Quanto ganha um advogado? Você vai trabalhar aonde? Você vai trabalhar por quê? Mas o cara, ele vai começar a fazer algumas perguntas básicas, é o questionamento socrático, né? Método básico de psicanálise, psicologia. O cara faz 7 perguntinhas mais complexas sobre ir para direito. Trava. Outra coisa que eu acho também importante, Ed, essa coisa de, obviamente, olhar o mercado é super importante, não tenha dúvida. Mas não existe mercado saturado, cara, para quem é competente. Sabe por quê? Porque a média é muito ruim. Então, assim, você pode... O que mais tem são pessoas falando sobre gestão de pessoas, de autoconhecimento. Aí ninguém nunca vai ser uma Maria. Eu tenho o meu jeito. Não tenha dúvida que tem 350 milhares de pessoas melhores do que eu. Como tem pessoas piores, mas eu tenho o meu jeito. Então, assim, se o cara quer ir pro direito, ok, mas tenha certeza que você tem as ferramentas para você ir para esse lugar. Entende? Então, por isso que eu falo, a primeira coisa é você ter clareza do porquê que você tá saindo. E por que você tá indo para aquele lugar. Porque aquele lugar, ele não é um mundo dos moranguinhos, te garanto. Nenhum lugar é. Então, é por isso que eu falo, essa coisa de a pessoa, não quero mais ser CLT, quero empreender. Amigo, vamos dar 2 passos para trás. Vamos pensar direito. Porque eu não quero alguém mandando em mim. Eu tenho vontade de rir nessa hora, juro. Nasce de novo herdeiro, né? Que é o único jeito de ter isso. Eu falei, amigo, tudo bem, você não vai ter alguém mandando em você, mas você vai ter outros 359 mil problemas que você não tem hoje no CLT. Eu te garanto. Você está disposto? Você tem casca para isso? Essa é a pergunta.
Você sente até falta de ter um chefe pra jogar o problema nas É, costas, né? eu tô com uma fala. Eu adoro chefe, adoro ter chefe. Adoro ter alguém pra me orientar, alguém pra chegar, É. discutir e tal. Hoje em dia é uma solidão horrorosa. É. Não, porque às vezes você tem uma A bucha. decisão é só minha, Exatamente. entendeu? Eu tenho que tomar tudo, eu tenho que tomar, enfim. Quero lançar um produto digital. Cara, queria me rasgar, pular da janela, sabe? Que é muito complexo. As pessoas acham que é, assim, 2 segundos. Não, não é, gente. Por isso que eu fico meio em pânico quando a pessoa começa com essa coisa, tô de CLT tóxica, aí começa com aquela coisa, porque tudo hoje em dia é tóxico, né? Não Aham. deixa de ser, tá? Vamos deixar claro. Mas é justamente você saber pra onde você tá indo. Você tem musculatura pra isso? Essa é a pergunta. Mais importante de tudo. E por que que você tá saindo? Porque se você não tem autoconhecimento, Ed, você vai. Porque assim, o maior problema é que você se leva junto. Se de repente o problema que você tem hoje, você vai ter em outro lugar. Se você não tem autoconhecimento. Sabe? A gente tem um grave problema. Você se leva junto. Antes de continuar esse corte daqui, quero lembrar você de deixar o seu like, se inscrever aqui no Edson Castro Show, que é o nosso canal de cortes. Quero avisar pra vocês que meu novo livro, Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber, já está à venda na Amazon e nas principais livrarias do Brasil. Vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado pra você clicar e comprar. Valeu. E eu acho que é um misto do... Eu acredito muito no método científico, eu acredito muito em Sim. análise, Também psiquiatria, amo. É. psicologia. E acho que às vezes é um pouco de tudo isso, assim. Eu acho que quanto mais munido de dados, mais munido de informação a gente tá, mais fácil é a gente navegar áreas e a gente controlar a nós mesmos, né? Sem Porque eu acho que dúvida. o medo, ele, no fim do dia, ele é uma ignorância, né? Todo medo, ele é uma ausência de conhecimento, uma ausência de Sim. ferramentas. E é até mesmo assim, pô, vai pro mercado de direito. Que é um mercado que a gente ouve muitas coisas. Pô, tá difícil aqui, então. Ah. Beleza, tá difícil o quê? Onde? Como? Por quê? E Ed, assim, o que tá difícil, de repente pra mim não é difícil. Começa aí. Ah, Né? Por isso que eu falo, autoconhecimento é tudo. Você pode ter ferramentas, tudo, não tenha dúvida que isso é ultra mega importante. Mas que de repente o difícil pra caramba pra você não é pra mim e vice-versa. exato. Entendeu? Tem gente que amaria ser CFO, pra mim foi difícil pra cacete, Ed. Eu falava, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Pra mim era uma agressão aquilo. Eu tinha que sair com. Eu viajava por causa de trabalho, tinha que jantar com os executivos, eu queria morrer, Ed. Não curto, cara. Aquilo quase me agride. Eu não curto. Falo, meu sonho é ter uma oportunidade de conversar com o executivo num jantar. Eu não. Então, o que é difícil pra você pode não ser difícil pra mim e vice-versa. Por isso que, de novo, o autoconhecimento. E ter uma análise fria, né? Eu, por exemplo, eu sou Total. formado em teatro. Pô, eu faço teatro fiz teatro dos 12 aos 22, 23 anos de idade. Uhum. Porra, uma vida. É, Eu dei com aula de certeza. teatro, eu sou formado em teatro, eu trabalhei em Aham. produção, pô, ganhei dinheiro pra fazer isso. A vida inteira perguntar para meus amigos de escola, colégio, começo de faculdade, eles, cara, esse cara vai fazer teatro. Sim. Em determinado momento, eu olhei assim, falei, pra dentro da área, eu olhei e falei assim, cara, eu vou morrer de fome. Sim. Porque eu comecei a fazer uma análise um pouco mais crítica. Eu falei Claro. assim, eu não tenho padrão de beleza, de que é um ator padrão, principalmente na época dos anos 2000. Então, pô, eu não sou alto, forte, loiro, Uhum. de olhos azuis, então vai ser muito difícil pra mim. Eu estou no Rio de Janeiro, muito É, dificilmente isso, é. trabalharei com televisão. O que eu gosto de fazer é teatro, que é pô, ganhar muito mal. E é um mercado muito fechado, uma bolha muito fechada, que eu vou ter que me lidar com pessoas que às vezes têm um pensamento que não bate muito com o meu. Sim. Eu vou morrer de fome. Ou vou passar muita dificuldade de ter um estilo de vida que talvez não seja o estilo de vida o qual eu gostaria de ter. E aí é onde entra o pensamento analítico. Assim, o que tem o mais próximo disso que ainda se encaixa dentro do que eu faço? O jornalismo. Sim. Tanto que eu fui para a área de jornalismo cultural. Eu escrevia sobre teatro, eu escrevia sobre filmes, sobre séries, onde eu ainda conseguia falar um pouco do que eu gostava, usei aquele meu conhecimento e entendi, pô, eu usei a ferramenta disso para isso. E para mim foi uma análise muito... Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, impressionante como um menino de 22 anos conseguiu ter um... Sabe? Mas isso é maturidade, né, Ed? Maturidade é você encarar a realidade, cara. O cenário é esse. Eu estou disposto. É. Então, assim, eu estou disposto, de repente, a passar fome? Não, não tô. Então, o que é negociável pra você? De novo, eu faço a pergunta. O que é negociável pra você? Porque esse cenário pode ser que te leve a uma coisa que é inegociável pra você, que é passar É. fome. Então, a maturidade de você parar e analisar o cenário. É isso que eu quero? Não quero, então cai fora. O que você pode fazer? Sabe? E eu te garanto que os anos que você fez de teatro te ajudaram em várias coisas. Sim. São habilidades que você pode usar em outros lugares. Isso que é uma pessoa que tá transicionando, às vezes ela não consegue ter esse Ela acha que é do conhecimento. zero. Não, você não Ah, começa nada do zero, gente. Porque todas as habilidades que você tem, ninguém te tira. Eu te garanto que o teatro te ajudou horrores em vários aspectos. Então ele tá com você sempre. E aquela coisa que eu falo um pouco da casca, pra quem de repente foi desligado, tá desesperado, é o seguinte, Ed.
Coloca tudo no papel que você sabe fazer. Desde, Maria, você passar roupa muito bem até você montar o foguete da NASA. Não ignore o passar roupa, tá? Uhum. Então você coloca lá toda a lista, tudo que você sabe fazer. Bem, né? Vamos deixar claro. E você, é como se aquilo fosse o tronco da árvore e você fosse usar galhos. Então, por exemplo, eu, Maria, sei sobre finanças. O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer uma análise financeira de uma empresa, eu posso ser consultora de uma empresa, eu posso dar aula sobre finanças, eu posso dar mentoria sobre finanças, eu posso ajudar pessoas com finanças pessoais. Olha a quantidade de coisa que eu tenho baseado nisso. Mas eu não quero ser CFO de novo. Ponto. Então, é você pegar o que você sabe e ver o que você pode fazer. Ah, Maria, eu sou obcecado por limpeza, limpo como ninguém. Ótimo, o que você faz? Você pode abrir uma empresa, ensinar faxineiras a limpar. Você pode ter uma empresa que limpa a casa das pessoas. Você pode dar uma aula de como limpar. Você já tem várias coisas aqui que você pode fazer com aquilo, com aquele conhecimento que você tem, sabe? O seu teatro é a mesma coisa. O que você pode fazer com isso? Aí tem vários ramos, então sempre tem coisa pra gente fazer, gente. Não fica desesperado achando que você não serve pra nada, porque não é verdade. Pô, Aí tipo assim, Maria, eu joguei fora porque eu fiz teatro, não vou trabalhar com teatro. Não, você não joga fora, cara. Não. Essa é uma coisa que eu mais fazia com teatro, que eu uso até hoje. Eu fazia orçamento. Então, pô, uma coisa que eu mais fazia assim, eu tenho, sabe, R$1.000 pra fazer uma coisa aqui, tenho R$5.000 pra fazer uma coisa aqui. Eu faço até hoje com empresa. Não tinha que fazer milagre. Pô, então desde moleque eu tinha que fazer peça, produção. Tem R$10.000 pra fazer essa produção daqui. Pô, gente, é planilha. Exato. É que eu faço até hoje, planilha. Pá, desde pequeno. Então é isso que você usou no teatro, você usa pra tudo na vida. Esse que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast com a Maria Toné. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e comprar o meu livro, que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Valeu!